Bom dia, diretamente aqui da Expert 2022, estamos aqui no stand da Jive para bater um papo super legal sobre Real Estate Distressed, uma oportunidade para diversificar a carteira e descorrelacionar com o mercado. E para esse papo a gente tem o Diego Fonseca e o João Oliveira, sócios e responsáveis pela área de Real Estate da Jive. Bom dia, Diego, bom dia, João, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia. Bom, antes de mais nada, vamos entender um pouquinho da diferença do ativo de real estate normal, que são os high grades, e em relação a um ativo de real estate distressed. Diego, conta um pouquinho mais sobre essa estratégia pra gente, por favor. Prazer poder falar contigo, Mafê, e todo mundo que está aqui assistindo a gente. A gente tem atuado nesse mercado já há bons anos, né? E eu acho que é muito legal aqui a gente começar contextualizando. Foi falado aqui, inclusive, em outros painéis que a gente pôde gravar, mas é muito legal poder recobrar um pouco da nossa origem, né? Como é que a gente chegou nesses investimentos. Então, como você já ouviu da gente outro dia, a Jive começou comprando créditos inadimplidos, né? De bancos principalmente, e fazendo a recuperação desses créditos. E o que aconteceu no tempo é que boa parte dos créditos que a gente comprava, na hora da gente fazer um acordo para receber os valores de volta, ou inclusive as garantias que a gente tinha dessas empresas para poder monetizar, vinham na forma de imóveis. Você imagina que mais de 50% que a gente recuperou desses créditos inadimplidos comprados de banco na nossa história, foram recuperações que a gente monetizou por meio de imóveis. E a gente sempre teve essa atuação com imóveis que não eram óbvios, como a gente fala, né? Nem sempre vinha um imóvel, aliás, quase nunca, né, João? Que Quase vinham nunca. com uma situação fácil de vender, um residencial bem localizado, sem nenhuma pendência, vago, que você podia pegar e vender, ou um escritório que tivesse ok, com as contas pagas, com bom aluguel, vende já alocado. Isso não acontecia, não tinha essa oportunidade. O que a gente se habituou a fazer ao longo dos anos na Jive foi receber esses imóveis no estado que eles estavam. O que isso queria dizer? PTU não pago, condomínio não pago era fácil, né? O que a gente tinha aqui de muito mais problema era, você tinha muitos imóveis que você tinha uma discussão, por exemplo, entre herdeiros, então uma briga judicial, uma questão registral errada, a matrícula não estava certa, área errada, ou por exemplo, uma empresa que entrou em recuperação judicial ou falência, que é muito comum no nosso mundo, tinha lá um problema em relação, por exemplo, à contaminação de área, porque era uma fábrica que funcionava naquele lugar, tinha uma contaminação do solo, ou outros imóveis às vezes abandonados há bastante tempo, você tinha invasão, por exemplo, tinha um uso irregular ali dentro, você precisava regularizar isso na justiça para conseguir monetizar. Esse é o tipo de situação que o pessoal, na esmagadora maioria dos casos, nas gestoras, olha e fala, nem boto a mão nisso daí, né? Ainda mais quem é fundo listado está focado corretamente em rendimento, em distribuição de renda, não está lidando com esse tipo de imóvel, porque obviamente você não vai comprar alguma coisa, você vai levar um tempão para resolver e depois conseguir local, vender e monetizar. Então o que a gente fazia nesses anos todos é muito diferente da esmagadora maioria dos gestores de ativos imobiliários do Brasil. A gente passou a desenvolver essa tecnologia. Em determinado momento ali, especificamente no nosso Fundo 2, a gente falou, poxa, a gente já tem feito isso para tantos imóveis, naquela época já eram mais de 200 imóveis que a gente tinha feito o ciclo de recuperação e venda completo, monetização desses imóveis. A gente falou, vamos passar a investir ativamente nesses imóveis, vamos começar a comprar as oportunidades de investimento de imóveis ou créditos imobiliários com problema. Vamos poder colocar isso para dentro de casa, trabalhar na solução e depois de colocar eles a mercado. Para isso funcionar, qual é um dos grandes pontos importantes para a gente? Como que você investe? O preço que você vai pagar nisso? Porque a gente quase sempre está comprando um ativo que tem uma dificuldade, você vai precisar colocar algum dinheiro para resolver aquelas contas não pagas, para liberar o processo judicial, para descontaminar uma área, ou às vezes para pegar uma obra inacabada de um empreendimento residencial, por exemplo, você precisa terminar a obra e depois fazer um relançamento, vamos fazer o estande, vamos colocar o corretor para trabalhar, vamos monetizar aquilo de volta, você precisa construir essa tese de investimento, colocar o capital para rodar e ter o tempo para maturar esse ativo. Então, nossa forma de investimento nos ativos imobiliários de stress, dos ativos imobiliários oportunistas, como a gente fala, eles variam do tipo de imóvel que é, você tem um residencial, você tem terreno, se você tem corporativo, a gente vai contar mais isso para vocês, ela muda um pouco, mas o fato é, a gente precisa conseguir entrar num preço adequado, que a gente consiga depois complementar esse investimento com o que a gente precisa fazer para poder colocar esse imóvel numa condição de monetização de volta ao mercado, vender ele com um bom valor no momento em que ele estiver pronto a colocar no mercado e retornar esse capital para os fundos. Então a tese de investimento nos ativos imobiliários que a gente faz na Jive, especialmente nos nossos fundos flagship que a gente chama, né, Jive 1, Jive 2, Jive 3, são investimentos que a gente entra nessas situações oportunísticas, quase sempre com muitos problemas dentro dos imóveis, temos tempo dentro dos fundos, né, temos fundos aí de 6, 7 anos de prazo que a gente vai conseguir investir,
fazer o trabalho que é necessário, depois monetizar e devolver o capital para o fundo, para os investidores com sucesso. Essa forma de investir, essas oportunidades em imóveis, que tem esse componente de distress, componente de problema, é uma coisa que a gente vem crescendo bastante, é muito interessante como matéria de diversificação e acaba sendo uma coisa muito única. Muito poucos players atuam dessa forma que a gente atua, especialmente no Brasil. Acho, Diego, até fazendo uma correlação com alguns painéis que a gente tem visto aqui na Expert, Howard Marks falou que às vezes a gente está olhando para a qualidade de um portfólio, mas que além da qualidade a gente tem que entender muito bem o preço que está sendo adquirido. Então acho que vai totalmente de encontro com a estratégia aqui da Jive, né? Você citou alguém que a gente brinca aqui, que a gente fala que tem, né? O Howard é alguém que a gente, poxa, até né, ontem conseguimos presenteá-lo, é um grande ídolo para a gente, uma grande referência no mercado global de crédito, de distress, de turnaround de ativos. E a gente brinca que ele escreve livros tão bons e cartas tão famosas no mercado para a gente ver que o Evangelho do Marx, que a gente segue bastante. E esse é um dos postulados assim que a gente pode dizer que a gente concorda super. O preço de entrada, a forma de investir, como é que você calcula isso, é fundamental para um bom investimento no que a gente faz. A gente costuma falar lá na área que comprando barato dificilmente vai dar errado. Exatamente. Então, seguindo esse mantra aí, que é um simplificado do Howard Marks, dificilmente vai dar errado. É isso aí. E conta um pouquinho, João, aproveitando um pouco dos ativos que vocês investem e até pensando agora, a gente teve um papo aqui super legal com o Bruno sobre a questão da fusão da Jive com a Mauá. Como que fica esses investimentos? Eles vão se manter da mesma maneira, da mesma forma, ou vai ter alguma mudança em relação ao perfil dos ativos que vocês investem? Tá bom. Acho que como o Diego disse aqui, a gente desde o começo está muito focado no ativo imobiliário, no tijolo que a gente chama, né? Então, hoje a gente investiu em todas as classes de ativos, então a gente passou por logístico, escritório, residencial, comercial, data centers e todos os ativos disponíveis. A gente tem eles no nosso portfólio, eles passaram pelo nosso portfólio e a nossa tese sempre foi o ativo, o tijolo direto. Isso é o Brasil inteiro, alguns investimentos lá fora, mas a gente sempre entendeu que tinha que aumentar a estratégia e ser mais completo para os nossos investidores e essa complementação viria do crédito. Então a fusão com a Mauá ela é muito complementar porque eles têm uma expertise muito grande em fazer crédito imobiliário, eles entendem muito bem, têm um histórico muito bom, os fundos listados aí mostram isso, então eles adicionam uma expertise para a gente que se torna mais complementar para o investidor e a gente consegue ser uma casa basicamente completa em toda a esteira de real estate que a gente chama. Então, de fato, para eles foi um movimento muito interessante, porque a gente também adiciona a eles esse movimento de expertise de tijolo, vai ajudá-los numa análise talvez mais profunda quando estão olhando o crédito e o ativo final sempre é tijolo. Então a gente ficou muito feliz com a aquisição e estamos muito animados aí para começar os trabalhos juntos. Muito bom. Diego, a gente já ouviu falar muito do case da Viver, né, da incorporadora, e eu queria entender um pouco mais, além desse case, qual que foi a atuação específica da Jive, como que vocês atuaram perante toda essa questão dos ativos ali, que estavam até durante a incorporação interrompidos, né, toda essa parte dos imóveis que as pessoas adquiriram e não puderam, né, num primeiro momento dar continuidade com, já pensou comprar um apartamento, ter o sonho de viver e a incorporadora interromper a obra? Eu acho que isso causa um impacto significativo na vida dessa pessoa que adquiriu. Então, conta pra gente um pouco como foi esse case, como foi a atuação da Jive e também se isso é um perfil de atuação que vocês pretendem ter daqui para frente. Muito legal, a gente gosta muito de comentar esse caso, além da gente se orgulhar de ter participado dele, conseguido fazer uma recuperação muito legal, ele é muito importante porque a gente consegue usar um caso real para explicar boa parte dessa engrenagem de investimento que a gente está falando aqui com você hoje e trazer isso para um público maior, né? Então, o que é muito interessante ali, um problema muito complexo que a gente consegue entrar e trazer uma solução. Tinha uma incorporadora, uma das maiores, listada em bolsa por muito tempo aí, Viver antiga Impar, uma incorporadora de muitos e muitos anos de sucesso no mercado, especialmente em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e veio crescendo bastante, com o movimento todo ali em 2007, 2008 de IPOs, ela listou, abriu capital, buscou capital para isso, e fez uma expansão grande para outras praças do Brasil, inclusive indo para um perfil mais de renda na época, de Minha Casa Minha Vida, não só na incorporação que eles estavam mais habituados, que era classe média alta e classe alta nos empreendimentos. E ali você teve uma dificuldade que foi crescendo ao longo do tempo, com toda a crise de Brasil, especialmente ali 2014 a 2016, tiveram um volume muito grande de extrato, estouro de custos de obra e uma série de dificuldades. Isso fez com que a companhia entrasse
decidiu entrar, precisou entrar em recuperação judicial em 2016. Inclusive foi a primeira recuperação judicial de uma companhia incorporadora listada em bolsa, que foi aprovada em um plano que na época foi muito novo em relação ao ambiente de recuperações judiciais no Brasil, no mercado imobiliário. E tudo isso trouxe muita surpresa ao mercado. Como é que você ia fazer com isso? Como é que você ia lidar com obras que estavam, como você bem falou, inacabadas? Como é que atingir a recuperação judicial, o procedimento de recuperação judicial dentro de empreendimentos com obras inacabadas, toda a questão de patrimônio de afetação e uma série de coisas técnicas do lado mais da garantia, do lado jurídico, do próprio financiamento imobiliário, teria que ser resolvida naquele momento. Então o que a gente tinha? Uma situação ali de um portfólio de financiamento à companhia, né, um grande banco nacional que tinha emprestado capital tanto para financiar as obras deles, o famoso plano empresário, como o mercado chama, de financiamento a obras de incorporadoras, né, no residencial, como também algumas operações de crédito para a própria empresa, para comprar terreno, para capital de giro, etc. Então a gente tinha um volume ali de crédito vencido muito grande. E aquilo estava inadimplido dentro da recuperação judicial, faltava capital para você terminar esses prédios e você conseguir ajudar a companhia a buscar uma solução para aqueles ativos. A gente então entra no final de 2018 comprando esses créditos, vai adquirir desse banco, e naquele momento a companhia estava, o que tinha sobrado dela era muito pequeno, estava ali pessoal essencial para tocar sua recuperação judicial, lidando com uma série de processos judiciais, as questões das obras inacabadas e outras dificuldades que ela tinha que lidar ali dentro, uma estrutura que estava disfuncional. A gente, quando compra aquilo ali, para vocês terem ideia, eram aproximadamente 800 unidades, em 6 empreendimentos diferentes, em 5 estados brasileiros também distintos, então empreendimentos em diferentes locais. Milhares de processos judiciais. Milhares de processos judiciais, né? Nesses 800 imóveis a gente está falando aí de aproximadamente 2.000 processos judiciais com razão dos consumidores que não receberam as suas unidades, fornecedores que não tiveram pagamento. Você tinha ali uma massa de problemas a resolver muito grande. Então como é que a gente entra nisso? Na hora que a gente compra esse crédito imobiliário, essas dívidas vencidas do banco, a gente vai atuar em algumas frentes, né? A primeira delas é, vamos entender a situação de cada empreendimento desse, concluir as obras para isso a gente fez um acordo com a companhia de colocar um capital adicional para que ela conseguisse completar os empreendimentos. Você tinha ali 2 dos 6 que tinham cerca de 80, 85% de obra completa, faltava o final dela para você concluir a obra de fato, buscar o habite e poder liberar e entregar o empreendimento. Você tinha também nos empreendimentos uma situação muitas vezes em que você tinha empreendimento com mais de uma fase. Então 4 torres, por exemplo, a fase 1 tinha 2 torres, estava entregue, a fase 2 tinha 2 torres que não estavam entregues, aquela situação péssima do condomínio em que está pronto o salão de festa, mas não está liberada a piscina. E aí as 2 torres estão prontas, de 4 torres, estão pagando o condomínio às vezes 3, 4, 5, 6 anos para pagar por uma área inteira que ela deveria estar pagando por metade daquilo, porque a outra fase não ficou pronta, está sustentando um custo muito maior de segurança, de manutenção, de limpeza, que é uma coisa que vai trazendo um problema muito sério para quem vive naquele empreendimento. Então resolver também essas situações de condomínio, a gente entrou colocando também capital, fazendo acordos e buscando solucionar essa situação. Neste outro ponto também, toda a parte das ações consumeristas, né, e dos fornecedores também, ajudando a monetizar e colocar aqui as soluções na mesa e liberar o passivo judicializado, e com isso entregar as unidades de quem estava esperando e quis ficar com as suas unidades, ou receber de volta esse estoque que finalmente fica liberado na hora que você libera esses passivos, para a gente poder fazer o trabalho de coordenar e vender isso. Então a gente fez um acordo com a companhia de colocar o capital necessário para resolver esses problemas todos. Vocês imaginam que são milhares de processos e centenas de unidades. Isso levou um tempo, a gente começou a trabalhar ali no começo de 2019. Bem complexo, né? Bem complexo. Trabalhamos aí cerca de 2 anos nesse procedimento, junto com a companhia, ela também contratada pela gente para poder liberar isso. E fomos monetizando essas unidades. Com isso, como a gente resolveu, depois desses 2 anos de trabalho bastante intenso, boa parte dos processos que a companhia tinha e dessas unidades não resolvidas e dos estoques que ali também resolviam, a companhia também conseguiu liberar parte dos seus passivos, monetizar algumas unidades que estavam no estoque bloqueada, que eram delas mesmo, na questão ali da monetização dos empreendimentos. E aí ela conseguiu fazer uma redução importante do seu passivo, conseguiu buscar capital novo no mercado no meio do ano passado, meio de 2021, e aí logo depois, no começo do segundo semestre de 2021, a companhia conseguiu sair, inclusive, da recuperação judicial. Então foi um ciclo completo para a gente de monetizar e resolver problemas sérios em empreendimentos não entregues, entregar essas unidades para quem tinha comprado e ficou ali 3, 4, 5 anos sem receber seu apartamento,
a gente pôde, a hora que liberou os passivos, vender esses estoques e com isso receber um retorno pelo investimento que a gente fez no fundo, e a companhia prestando esse serviço para nós, monetizando os ativos e reduzindo o seu passivo com essa história toda que eu contei para vocês aqui, ela conseguiu diminuir o seu problema e buscar uma solução de capital para inclusive sair da recuperação judicial. Então o ciclo completo foi feito numa operação que dá um retorno interessante para os nossos investidores, para os nossos fundos, traz uma solução para todo mundo que comprou as unidades e principalmente também tem uma companhia que volta a conseguir operar e gerar novos empreendimentos. A gente tem feito isso, já fizemos nos nossos últimos fundos, casos muito similares, muitas vezes são companhias que não são listadas em bolsa, então os casos não são tão públicos quanto o caso que foi de Viver, mas a gente tem atuado bastante nisso. E é importante dizer, a gente pode comentar um pouco mais, mas assim, quando a gente pega um mercado que você tem o custo do crédito mais alto para as incorporadoras e para os compradores, uma pressão de inflação super alta, como a gente está tendo agora em INCC, principalmente na construção nos últimos 24 meses, por toda a questão aí de pandemia, principalmente, e de falha nas escalas de logística internacional, de várias das cadeias de suprimento, tem muita pressão de custo, tem a questão do juro mais alto, a venda começa a sofrer um pouco mais. Então, em ambientes como esse, que parece o que a gente vai ter agora nos próximos 2 a 3 semestres, principalmente, já estamos vendo isso, né, no resultado de algumas das companhias listadas, parece um cenário similar com o que a gente viu lá em 2016, 17, 18. Então a gente entende que tem um ciclo sim, que vai passar por uma dificuldade de capital, especialmente para as incorporadoras menos capitalizadas, que podem ter dificuldade com esses empreendimentos, especialmente na hora do distrato, na hora de entregar a unidade. E a pessoa precisa conseguir pagar o teu repasse bancário, se ela não tiver o crédito aprovado, se ficou muito cara aquela unidade, até pela correção de INCC, ela pode não conseguir pagar a parcela e assumir o crédito bancário. Nessa hora, se o distrato cresce muito, a incorporadora que não tem o capital tem um problema na mão. Ela precisa terminar de pagar a obra, tem os custos para entrega, e se ela não tem muito repasse bancário feito, ela fica travada. Então a gente entende que sim, tem uma oportunidade grande vindo pela frente, para a gente vai estar com o capital preparado, fora a estrutura que a gente montou toda dentro de casa para conseguir lidar com esse tipo de empreendimento. Com certeza, bem complexo e um case realmente de sucesso, né? Bem legal. João, falando até quando vocês vão fazer a decisão, eu imagino que quando vocês estão analisando um ativo para fazer essa aquisição, eu acho que vocês devem olhar com detalhe a questão da localização geográfica. Mas me explica um pouco em relação à atuação hoje, em termos de regiões da Jive. Vocês têm alguma região específica? Como vocês atuam em termos de até... tem alguma questão específica quando vocês analisam a compra? Essa pergunta é muito interessante e para responder ela, Mafê, eu vou voltar um pouco à introdução que o Diego fez. Então, historicamente, mais de 50% dos nossos créditos viram imóveis, né? Seja recuperando, seja executando, seja dação em pagamento. E na grande maioria das vezes a gente não escolhe onde está o imóvel, né? Porque a gente comprou um crédito. Então, esses 12 anos de recuperação de crédito, literalmente, a gente teve a oportunidade de ter imóveis no Brasil inteiro, inclusive alguns fora. Então, a gente foi criando a tecnologia de entender cada mercado, e a tecnologia é gastar sala de sapato, conversar com corretores, passar uma semana lá, entender como o mercado funciona, entender como as pessoas pensam, como ela faz a aquisição, se esse mercado faz uma aquisição, prefere à vista, uma tabela direta, financiamento, enfim. Então, como a gente está há 12 anos fazendo isso, no momento que a gente decidiu então fazer um investimento direto em ativos, a gente optou por não restringir, porque a gente entende que tem ali, consegue entender como funciona os mercados, ou quase todos os mercados do Brasil. Então hoje, por exemplo, a gente tem imóveis em 63 cidades do Brasil e 17 estados. Uau. Acho que nenhuma incorporadora, talvez uma outra listada popular, tenha tantos imóveis em tantos locais assim. De novo, a gente todos esses ativos em perfis diferentes. Então, além de entender a região, a gente precisa entender para esse perfil como se encaixa na região, como o público se comporta e tudo mais. Além do Brasil, a gente tem alguns ativos nos Estados Unidos. Foi um investimento, uma tese que a gente começou no final do ano passado, começo desse ano, buscando fazer investimento em moeda forte, olhando um pouco a situação, principalmente nos Estados Unidos, de inflação alta, e abrir algumas oportunidades. A gente sempre olha viés oportunísticos, que ele esbarra no distress, então é quase uma coisa só,
porque o distress ele pode estar no vendedor, ele pode estar no mercado, ele pode estar no ativo de fato, então a gente vai buscar esse componente de alguma forma. E nos Estados Unidos a gente entendeu também que começava a ter esse tipo de oportunidade, então nós fizemos investimentos lá também. Então, resumindo, hoje a gente tem desde logístico, comercial, residencial, como eu disse anteriormente, em 17 estados, 63 cidades, e também nos Estados Unidos em 5 estados diferentes. Esse é um pouco do nosso portfólio. A equipe, ela é, eu diria, bem generalista por conta disso, então a gente tem na área de investimento e análise 5 pessoas que fazem isso. Então a gente não tem um grande especialista em logística ou um grande especialista em office, a gente tem profissionais que eles são generalistas e conseguem entender um pouco de cada mercado, além do bom e velho gastar sola de sapato, que é um pouco do nosso mantra lá na área. Sem isso a gente não consegue fazer investimento. E para ativos, eu acho que esse mantra é bem válido, né? Principalmente falando de ativo real, não existe coisa melhor do que realmente visitar e conhecer. A gente brinca lá que a gente não gosta de analista de planilha, não. Analista ele vai ter que visitar a obra e gastar sola de sapato. E vai gastar sola, porque com essa atuação geográfica tá bem diversificada. Bastante lugar para visitar. Haja viagem. Mas até falando, o Diego contou um pouco da complexidade, você contou um pouco da extensão e entendendo, né, o casamento dessas duas questões, queria entender, imagino eu, que os retornos devem ser bem favoráveis. Me conta um pouco sobre os retornos desses investimentos. Tá bom. Quando a gente vai analisar uma oportunidade, a gente também, mesmo dentro do distress oportunístico, você tem níveis diferentes de riscos. Então, às vezes é um risco jurídico, às vezes é um risco de mercado, às vezes é um risco do vendedor. Então, a gente também calibra isso, e também de acordo com o mercado, né? Então, você tem aí no Brasil, um ano atrás, ali que estava 3, agora a gente está quase 14, então você também tem esse componente Brasil, mas a gente hoje busca retornos acima de 20%, então a gente mira 25% ao ano, então a gente fica entre 20% e 30% ao ano, é o que a gente busca em retorno nesses ativos, de novo, porque não é simplesmente uma compra, espera e vende. Então a gente tem um trabalho de compra, regulariza, faz uma gestão, reposiciona no mercado, tudo dentro de casa, tá? Busca um inquilino ou um comprador, finaliza essa venda ou locação e aí monetiza. Então são ciclos longos, que demandam um apetite maior para risco, mas também maior para retorno por conta de toda essa complexidade. Mas Fê, você sabe que esse ponto que o João colocou, se eu puder complementar um pouquinho aqui, ele é muito importante, né? Tem muita gente que pergunta, poxa, por que a Jive tem tantas pessoas na gestora, né? Foge muito do padrão das gestoras mais tradicionais, especialmente quem opera ações, opera contrato de juro ou opera renda fixa no mercado secundário, né? Dos papéis aí mais comuns. O que a gente faz é de fato o que ele falou, a gente vai comprar oportunidades, investir em oportunidades muito específicas, a gente tem que fazer a gestão dentro de casa. Então você imagina que só o time de real estate hoje no total, lá em casa, a gente tem 40 pessoas focadas em fazer essa gestão inteira. Então seja o imóvel, na hora que a gente investiu, diligenciou, colocou para dentro, tomar conta da parte física, você tem um inquilino, você vai vender, tem toda uma questão ali de tomar conta, mini reforma, pagar conta, ter certeza que a parte funcional do imóvel está rodando bem, depois tem todo um time para monetizar aquilo, depois que você vendeu, você tem toda a formalização, registral, muitas vezes financiamento bancário, você precisa acompanhar como é que aquilo vai ser pago. Então a gente tem, de fato, uma estrutura de incorporadora dentro de casa, muitas vezes comparável a isso, e com muitos ativos em locais distintos, como o João bem citou. E um fator muito importante que é legal a gente destacar também é a tecnologia. A gente ao longo dos anos vem investindo muito na Jive para isso, para todas as nossas frentes de negócio, e no real estate não é diferente. Então, para a gente conseguir lidar com uma quantidade de imóveis bastante grande, toda a nossa questão de pagamentos, recebimentos, a conciliação de contas, mas muito além disso, o que você está fazendo para poder dar a manutenção, o que você está ali trabalhando, os leads em relação à locação ou venda, e o histórico do que quanto a gente investiu, por quanto a gente comprou aquele ativo, quanto você teve que investir para recuperar, o tempo que aquilo levou para depois ser monetizado, tudo isso vai compondo uma base de dados muito importante para a gente. Toda vez que o time vai precificar alguma coisa, toda visita que é fundamental, toda a sola de sapato e a localização, entendimento da região, que são muito importantes, eles são muito relevantes no tudo que a gente faz, também junto com essa base de dados que a gente vai tendo para cada tipo de imóvel, para cada região que a gente já atuou. Isso vai compondo uma quantidade de informação para nós muito, muito valiosa, que vai fazendo com que a gente consiga ir ficando mais eficiente na forma de precificar, controlar e acompanhar o que a gente vai investindo e recuperando. Então, esse é um ciclo que se realimenta bastante e a gente conseguir atuar em diferentes praças
com profundidade, monitorando e tendo esse nível de informação, faz muita diferença para a gente conforme a gente cresce aqui em engrenagem de investimento. É um ganho de aprendizado associado aí com um constante acompanhamento. Sim, né? exato. E, João, até para a gente falar mais um pouquinho, você contextualizou um pouco sobre o cenário atual, talvez das taxas de juros elevadas, né? Ontem a gente teve Copom aumentando então a Selic aí para 13,75% ao ano. E como que estão então os investimentos nesse momento? Apresentam boas oportunidades? Como que vocês estão vendo o cenário daqui para frente, para os próximos, talvez próximo semestre, o próximo ano? Qual é a sua visão? A gente... Essa até é uma opinião nossa e um pouco minha, é que o mercado ele é muito cíclico, né? O real estate no Brasil ele tem um ciclo entre 3 e 5 anos. Então, a gente teve os últimos anos com taxa de juros muito baixa, crédito mais facilitado. O que isso causou? Um número grande de novas incorporações, de novos ativos, então muita oferta. A demanda estava acompanhando, mas teve uma inversão agora no cenário macro, que aumenta a taxa de juros, a inflação está aumentando, o desemprego ainda está mantendo estável, mas a gente entende que esse cenário ele está caminhando para um cenário, infelizmente, ruim para o mercado. Então, hoje é ruim incorporadoras terem imóveis à venda, porque você tem poucos compradores, mas para a gente, que é um pouco contra-ciclo, e olha coisas mais oportunísticas, a gente entende que é um momento muito bom para estar capitalizado e fazer novas aquisições, porque a gente literalmente vai comprar quando ninguém quer comprar e vai vender quando todo mundo quer comprar. Então, para a gente está olhando o cenário desse ano ainda, os próximos 1, 2 anos, como para estar capitalizados e ter grandes oportunidades. Isso tanto no Brasil, em todos os níveis de ativos, e também a estratégia offshore, que é o que a gente vem falando aqui. Então, a nossa leitura é que vai ter grandes oportunidades talvez de ativos que a gente não teve acesso nos últimos tempos por serem ativos de boa qualidade, boas localizações e o mercado muito aquecido. Quando o mercado desaquece, continua tendo boa qualidade, continua tendo boas localizações, mas a gente consegue ter oportunidade porque a gente vai estar capitalizado e com o estômago para enfrentar um cenário adverso por algum período que os outros fundos não têm. Isso muito pela nossa característica, né? Os nossos fundos têm 6 anos de período, com 3 para investir, 3 para desinvestir. São fundos que não cabem resgate, né? Então o dinheiro do investidor ele fica ali, a gente trabalhando nesses tempos. A gente não tem essa obrigação, como os fundos listados, a grande maioria, de distribuir yield. Então a gente pode comprar um imóvel vazio, esperar o mercado voltar, ou fazer uma alocação mais barata, uma alocação escadinha que a gente chama, dar um desconto grande agora e vai aumentando gradualmente, para que quando o mercado voltar a aquecer e o mercado tiver comprador, a gente vai estar vendedor sempre. Então a nossa leitura é que vão ter boas oportunidades daqui para frente. Muito bom. Vai contra o ciclo e aproveita ainda uma oportunidade, né? E precisa ter um player como esse, né, Mafê? Se você não tiver um player capitalizado e bem preparado com a estrutura correta para ajudar, de certa forma, o mercado a se recompor em pontos mais estressados do ciclo, acaba não tendo uma reciclagem de capital, né, e uma oportunidade aqui de ajudar nas soluções que as próprias incorporadoras que tiverem dificuldade precisam para recompor o ciclo, né? Então a gente entende que ser um player posicionado para isso, você está fazendo um suporte ao ciclo de recuperação mais rápido e a gente consegue trazer capital para soluções que às vezes podiam ficar paradas ali muitos anos. A gente provê liquidez ao mercado, né? Inclusive, um comentário que quando o FC foi fazer um investimento com a gente, e eles deixam público no site deles, né, para o mundo inteiro olhar de fato e até opinar, se for o caso, das instituições que assim podem fazer. E a principal explicação deles de por que investir com a gente era porque nós somos um agente provedor de liquidez ao mercado brasileiro. Então, literalmente, quando o mercado não tem liquidez, nós, com o nosso tipo de capital, com o nosso tipo de mandato, a gente é capaz de dar essa liquidez ao mercado. Nossa, muito bom. Diego, estamos quase chegando aqui no final, ainda tem algumas perguntas, mas queria entender um pouco relacionado à PEC dos precatórios. E aí, tem uma oportunidade, tem uma janela de compra desses imóveis da União, e a Jive atua nessa área também? Vocês têm essa atuação de comprar imóveis da União? Essa pergunta é muito legal, Mafê, a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho sobre isso, né? A gente, sim, a Jive, pelo nosso expertise todo que a gente explicou aqui, de lidar com imóveis tem alguma dificuldade, né, algum problema, a gente foi percebendo ao longo dos anos que vários dos imóveis que a União, os estados, até municípios são donos,
tinha um componente de problema que muitas vezes foram recebidos muitos anos atrás, uma questão de dívida, por execução de imposto, ou até por alguma coisa, por exemplo, né, de falecimento e você não tem uma herança ali, o Estado acabou recebendo esses imóveis, e os próprios imóveis de uso público, né, por órgãos, por autarquias, secretarias, ministérios, etc. Tem uma coletânea de imóveis super grande, e a verdade é que o Brasil, né, como país, tem um volume de imóveis acumulado nas mãos do Estado como um todo muito maior do que várias economias, inclusive desenvolvidas. As pessoas às vezes não têm essa noção. A gente tem um portfólio imobiliário gigantesco, né? A União, a última análise que fez de 2019 para 2020, mostrava lá quase que 2 trilhões de reais em imóveis só na União Federal, em mais de 3 mil imóveis distintos e vários deles não utilizados. Então você conseguir monetizar esses imóveis é uma coisa que traz capital e ajuda na parte fiscal do governo. Estou colocando tudo isso para te responder porque a gente já há algum tempo percebeu que ficar capacitado para conseguir investir algumas boas oportunidades em leilões de venda que às vezes a União, os estados e os municípios fazem para vender e monetizar, era alguma coisa que para vários investidores não faz sentido. Você precisaria comprar num preço menor e, de novo, colocar capital para resolver um problema, liberar valor e depois trazer esse ativo a mercado, seja permutando, seja vendendo, seja alocando. A gente percebeu que se comunicava muito com a nossa tese. Começamos a fazer. A gente sim, já investiu em imóveis que a gente comprou em leilões públicos de diferentes órgãos governamentais. Temos já alguns desses que a gente investiu, colocou o capital necessário, resolveu problemas de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos depois, monetizamos, realizamos a venda com sucesso e temos feito isso em algumas oportunidades. A gente conhece bem desse mercado. Estou te colocando tudo isso e aí conversa muito com a boa pergunta que você fez em relação ao PEC dos precatórios, né? A gente até passou aqui sobre esse assunto em alguns painéis aqui na Expert. O que é importante dizer? Com a mudança que a gente teve, né, com a reforma no ano passado, com a emenda constitucional que mudou a regra de pagamento de precatórios, vieram algumas utilizações adicionais para esses títulos. E a gente é um grande player também desse mercado, um grande investidor em direitos creditórios, em próprios precatórios, a gente tem nossos vários fundos. Agora, não só para uso para pagar impostos, mas você também pode, principalmente na esfera federal, usar os precatórios para poder pagar concessões, pagar por privatizações, royalties, por exemplo, do setor de óleo e gás, e também a compra de imóveis. Então a União, como vem aumentando, né, especialmente nesse último governo, o seu foco em tentar monetizar esses ativos, também colocaram em toda a reforma na PEC a possibilidade de você adquirir imóveis usando também os precatórios. Então, quando a gente pensa na experiência que a gente tem, também que a gente é detentor de grandes precatórios, faz muito sentido a gente conseguir utilizar esses precatórios para comprar algum desses imóveis, mesmo os que tenham um problema grande, ou que às vezes até o leilão está sem oferta, você consegue adquirir esses imóveis, colocar eles para dentro e fazer um investimento importante, e isso, na lógica do ativo judicial, do precatório, do direito creditório, pode fazer bastante sentido, versus você ficar alguns anos ali esperando ser pago, ou ter que aceitar um desconto, como prevê a PEC, de 40% sobre o teu valor de face, para poder receber. Você troca aquilo por um imóvel, a gente trabalha ele o tempo que for necessário, e depois monetiza. Estamos acompanhando isso aqui bastante de perto, a gente quer fazer isso mais e mais vezes, entendemos que, de novo, é mais uma forma de você trazer capital e solução de funding, de certa forma, nesse caso aqui, para o governo, né? Seja para a União, para os estados, para os municípios, que regularem isso, para a gente poder investir. Então é alguma coisa que a gente entende como uma boa oportunidade. A gente agora está concluindo o nosso investimento no Fundo 3, também o fundo tem bastante ativos como esse, em breve vem o nosso Fundo 4, e a gente está bastante preparado, já prevendo como é que a gente vai fazer aqui as classes de ativos conversarem. É uma ótima oportunidade aqui de rentabilizar num tipo de investimento que muito poucos players vão conseguir fazer, juntando a lógica e o conhecimento do ativo judicializado com o que a gente tem na nossa esteira toda de investimento, recuperação e monetização de imóveis. Imagino mesmo que a atuação seja um pouco mais restrita. E até falando, a gente tem acompanhado diversas, retrofits acontecendo no mercado, inclusive um belo exemplo é a região, o centro de São Paulo, sendo todo revitalizado. E eu sei que vocês têm atuação, inclusive, nessa frente dos retrofits. E eu queria entender um pouquinho como que funciona, o que vocês buscam nesse tipo de investimento. Eu acho que, para nós, é uma solução de capital importante também você conseguir mudar o propósito de uso dos imóveis, né? Você conseguir fazer com que ele seja mais adaptado a uma situação atual, daquela demanda de mercado daquela região, é fundamental. A gente tem atuado em diferentes frentes e também trazido bons parceiros para fazer isso, que é um foco que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, e aprendemos que você trocar o foco de uso de um desses imóveis com os parceiros certos em regiões específicas ajuda a gente bastante a monetizar isso. Então a gente tem algumas formas diferentes de atuar, mas especialmente o que tem mais aparecido, imóveis mais antigos, muitas vezes com uso comercial,
que hoje, até com tecnologia, ficam muito mais fáceis da gente usar para um lado residencial, a gente tem atuado bastante. Temos coisas feitas tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e a ideia é crescer um pouquinho mais dessa tese. Acho legal a gente contar um pouquinho para vocês como é que a gente pensa em gerir esses ativos e monetizar eles no mercado. João, dá para dividir um pouquinho com a gente como é que a gente tem feito isso aqui na prática? Lógico. Antes, eu vou só uma visão de como quando a gente olha um ativo, fala por que a gente vai investir nesse ativo e por que clicar no retrofit. Então, a gente basicamente é simples. A gente chega numa região que ela tem uma infraestrutura muito boa, tem um público que trabalha, que passa gigante, e você olha aquele prédio degradado e fala, por quê, né? Não faz sentido. Porque uma nova região agora é a nova modinha. Tá bom, mas tem pessoas ainda que querem para essa região. Essa região ela é muito rica em restaurantes, transporte e tudo mais. Então, quando a gente olha tudo isso, é quando a gente toma a decisão de comprar esse prédio nessa região ou mapear uma região e buscar o prédio ideal. Então, esse é o primeiro ponto, como a gente busca esse ativo. Isso não necessariamente São Paulo. São Paulo é o nosso grande foco, mas a gente tem esse tipo de ativo em Campo Grande, Salvador, enfim, a gente tem fora de São Paulo também. Então, um pouco de o que a gente olha e como que é a nossa estratégia. Exatamente isso, tá bom, como então que eu faço para mudar uma região, trazer vida nova e também ganhar dinheiro, que no fim do dia é o que é o nosso papel aqui. As grandes oportunidades hoje elas estão no centro de São Paulo ou bairros em transformação, como Baixo Pinheiros aqui, em São Paulo. Você tem algumas partes do Itaim que já são mais antigas, tem também Barra Funda, Vila Romana e tudo mais. Quando a gente encontra essas regiões que tem tudo isso que a gente falou e tem ainda oportunidades, é quando a gente era uma região que já foi comercial e hoje ela precisa ser residencial, porque o comercial mudou de local. O comercial ele é mais sensível à região do que o residencial, por óbvio. Então, o comercial ele precisa estar... historicamente, São Paulo, a região comercial, ela vem mudando, né? Já foi Centro, Paulista, Faria Lima, JK e no Chucre Zaidan agora. Só que ela vai deixando, entre aspas, os esqueletos dos imóveis que não tem mais uso comercial. Mas ainda é muito bom para morar essa região. Ela é ótima para morar. Você tem toda a infra, você tem algumas partes de segurança, algumas precisam ser melhoradas a segurança, e é um trabalho também que ele vai acontecendo junto com as transformações da iniciativa privada. Quando a gente encontra isso, a gente decide então fazer os investimentos e na grande maioria a gente faz essa mudança de uso de comercial para residencial, porque a gente tem esse público querendo morar. E um pouco do que o Diego falou é exatamente isso, assim, a gente vai olhar o ativo, vai fazer um projeto, vai entender o impacto que ele faz, vai olhar se tem mais vizinhos para comprar, para às vezes mudar uma rua inteira. A gente então começa uma obra e a gente tem a estratégia ou de incorporar e vender, ou o que a gente vem utilizando agora bastante é de fazer essa reforma, terminar essa obra, locar. Então, durante um bom tempo a gente loca, a gente entende os inquilinos, a gente trata essa região dos inquilinos. Além de locar, é engraçado, a gente tem alguns parceiros que fazem a gestão pra gente, a gente busca convênios com o comércio local, então a cabeleireira local, o mercadinho. Legal. A gente faz toda essa integração de novo desse ativo com a comunidade e da comunidade com o ativo. E isso transforma a região. O que transforma a região são as pessoas, mais que tudo. Então você precisa ter um local legal para trazer as pessoas e isso muda a região. Então, por exemplo, uma rua, uma região que tem famílias, crianças brincando na rua e tudo mais, dificilmente ela vai virar uma Cracolândia, né? Por óbvio, assim, a população não deixa chegar. Agora, uma região deserta, que não tem quase moradores, depois das 6 da tarde, quando é o comercial, já não tem movimento, ela é propícia a esse tipo de problema social. Então, dito isso, essas são as estratégias que a gente busca. A gente hoje tem 8 prédios, alguns já entregues, alguns em obra e alguns ainda em fase de aprovação. A gente está ativamente buscando mais oportunidades, então hoje eu diria que nós somos um dos grandes compradores de ativos para retrofit no Brasil. E essa questão da gente ter essa liberdade geográfica ajuda muito. Então, não olhando só São Paulo é o foco, é um mercado mais líquido, é um mercado que aceita mais o retrofit, porque já é mais difundido, mas a gente está olhando o Brasil inteiro, inclusive nosso investimento em Nova York, no Queens, é um retrofit, numa região que ela vem se transformando, e a gente seguiu a mesma tese daqui, investindo lá fora e está dando certo. Mafê, você sabe que, complementando muito rápido aqui pelo nosso tempo, mas é legal falar da pergunta que você fez no comecinho para o João. Em teses como essa, a gente muitas vezes, quando fica pronto, como o João bem colocou, para monetizar, após locar muito bem, reinserir aquele ativo na comunidade, você está com rendimento super legal, funcionando bem. Nós, como Jive, nos fundos principais, muito tempo que a gente fazia, achava um comprador.
E esse comprador, obviamente, podia ser para o prédio inteiro e muitas vezes aí entrava o próprio fundo do Estado. A gente olhava imóveis muito legais, ativos muito legais, indo para a mão de gestores, e a gente fala, pô, a gente conhece o ativo, colocou ele de pé, desenvolveu, vendeu, mas eu preciso monetizar agora. A gente não tinha um bolso para permanecer, especialmente com alocação de longo prazo e distribuir o rendimento. Aqui casa perfeito com uma estratégia como Mauá. Né? Na hora que você olha essa combinação, para nós é muito poderoso você agora ter, que a gente chama do capacidade de investimento na plataforma de ponta a ponta. Você pode recuperar o ativo com problema, investir para poder resolver aquele problema, locar e monetizar ele bem e depois colocar ele num veículo que possa carregar esse rendimento por longo prazo, por exemplo, no fundo do Estado, com isenção e perene. Aí você passa até a plataforma completa. Então, eu acho que uma das teses interessantes da Retrofit, por exemplo, vocês podem aguardar com a gente depois, agora com os times se integrando de vez, trabalhando cada vez mais juntos, vamos trazer muito mais novidade nesse sentido. Então, conseguir colocar teses como essa para poder trabalhar também no universo de fundos do Estado, todo esse background, toda essa expertise que a Mauá traz para a gente junto na integração de Jive Mauá, é um complemento super importante. E a gente consegue ficar com uma casa de fato mais completa para várias soluções no mercado de real estate. Muito bom. E para a gente concluir aqui esse papo, eu queria até entender quem está nos assistindo, nos ouvindo, se a pessoa tiver interesse em fazer investimentos então em real estate distressed e high yield, como que ela consegue? Quais são os veículos que proporcionam isso hoje para ela através da Jive? Essa pergunta é muito boa. A gente, por bastante tempo, né, teve os nossos fundos principais, Jive 1, Jive 2, Jive 3, muito focados no investidor profissional no Brasil e investidor institucional fora do Brasil. O João mencionou aqui o IFC, braço do Banco Mundial, a gente também tem outros grandes fundos soberanos e também fundos institucionais que investem com a gente. A gente agora, para o nosso próximo fundo de AV4, que a gente vai colocar no mercado muito em breve, em poucas semanas aí, todo o público, especialmente das plataformas XP, vão ter acesso a isso, vão poder investir no nosso próximo fundo, que tem dentro dele as oportunidades de investimento em toda a parte aí de real estate distressed, oportunístico e as teses que a gente rapidamente descreveu aqui para vocês. E além disso, acho que é muito legal a gente destacar que, de novo, né, com a nossa parceria agora, com a fusão de Jive Mauá, a Mauá, por exemplo, já atua em fundos de estados que a gente conversou aqui esses dias, né, especialmente no Mauá, no hedge fund, você tem oportunidades de investimento que são muito ligadas a essa. A gente vai somar aqui a atuação, a experiência e até a originação dos dois lados das equipes para conseguir construir mais oportunidade de investimento. Então, novas emissões em fundos listados, fundos que a gente vai criar para poder capturar essas oportunidades, e o próximo fundo nosso, o Jive 4, vão ser oportunidades aí que o mercado vai ter de poder estar com a gente nesse tipo de investimento. Muito bom. E a gente fica à disposição. O investidor tem uma dúvida, quer entender melhor o mercado, é só procurar a gente lá quando quiser. Estamos às ordens. Excelente papo com o João e com o Diego. Pessoal, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da fusão da Jive com a Mauá. A gente teve um papo anteriormente com o Bruno Bagnaroli, com o Diego e agora com o João. Eu fiquei realmente encantada em entender a estratégia de vocês e a fusão realmente tem muita sintonia aqui. Eu acho que vai ter muito benefício dessa fusão. Enquanto analista de fundos listados também, eu fiquei realmente intrigada, quero conhecer mais, quero estar perto aqui também da Jive, da Mauá. Excelente, quero agradecer esse papo, muito bom, muito obrigada. E logo, logo tem mais papo aí pela Expert 2022. Obrigada, pessoal. Obrigado, Mafê. Obrigado, Mafê.